Boa noite, Brasil. Estamos de volta. Eu sou Sérgio Janelli. Hoje eu fico cara a cara com o professor em comunicação política, Marcelo Vitorino. E para me ajudar aqui a conduzir essa entrevista, eu conto com Jair Anderson, nosso blogueirinho São. Tamo junto, Sandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão em casa. Hoje você está em casa, você está livre, está lindo hoje, está em casa, assunto que você domina. Não. Você tá bem. Não entendi porque a piadinha, não. Não, deixa quieto. Depois Você quis me zoar hoje, né? Não, hoje não. Eu percebi a sua intenção. Olha só, produção, seguinte, prepara pra gente o vídeo do deputado federal Aécio Neves, por favor. Daqui a pouquinho eu chamo ele. Marcelo, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu sei que sua agenda não é fácil, apesar de que com o coronavírus agora está todo mundo na onda do teletrabalho, né? Boa noite a todos, boa noite, Sandro, boa noite. A minha agenda piorou. Vou dizer que eu estou trabalhando mais hoje do que eu trabalhava antes do corona. Então, antes eu tinha uma escala de 12 horas de trabalho, agora eu estou chegando entre 14 e 16 já. Então, porque aumentou essa questão de consultoria. E eu dou aula pela internet também, então não parei em momento algum. E agora todo mundo está no WhatsApp. Você fez foi reforçar, né, com mais lives, mais conteúdo. Você tem que olhar assim, o meu negócio consiste em duas coisas. Eu dou consultoria para alguns clientes, instituições e dou aula. Nesse momento, todo mundo está em casa. Então você tem que fazer uma escolha. O que você vai fazer? As pessoas começam a ficar entediadas. Então você tem que criar mais conteúdo. Esse não é o momento de você tirar o pé, é o momento de você acelerar. Acelerar, isso aí. Então eu acho que pouca gente entendeu esse jogo. Que em momento de crise, a pior coisa que você pode fazer é parar. Isso aí. Então, essa é uma questão que nós temos numa crise que tem dois momentos distintos. Uma coisa é a crise de saúde, outra coisa é a crise econômica. Elas vão acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. O isolamento é o que vai reduzir a crise da saúde e a crise econômica, o que vai acontecer é o Estado, de fato, intervir. Mas não é esse negócio que estão falando, não, de ficar emprestando dinheiro para empresário. Não é empréstimo. Não estão ajudando, estão endividando. Pois é, isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, quando você volta na história, né, você tem ali em 1929, que teve a Grande Depressão Americana, e aí os Estados Unidos falou, como é que a gente vai resolver? E criaram o New Deal, que é o novo acordo. Foi um plano que começou em 33, se eu não me engano, e terminou em 37. E dali criou-se o que nós conhecemos como Estado hoje. É importante a gente falar sobre isso. A população não tem ideia de que até 37 não tínhamos direitos trabalhistas, não tínhamos previdência social. Isso foi implementado no Brasil com Getúlio Vargas. Então, esse Estado que nós conhecemos hoje, que tem, você tem um sistema de saúde como o SUS, é um Estado que veio de um problema gerado de uma depressão econômica do final da década de 20 do século passado. Você acredita, então, que o problema do coronavírus vai, em alguns aspectos, vai reinventar o mundo? Claro, eu não tenho dúvida nenhuma. As relações vão ficar diferentes, o teletrabalho vai ser uma coisa que agora todo mundo está se acostumando a trabalhar home office. E está funcionando. E está funcionando. Aí nós temos algumas outras questões que podem levar a desdobramentos que eu não consigo prever, como, por exemplo, os deputados federais. Os deputados federais estão trabalhando sem vir para cá. E aí? Você virou moda, né? E aí, como é que Ué, fica? se eles estão conseguindo trabalhar dos seus estados... Agora, Marcelo, sem polemizar, tem alguns grupos políticos, algumas pessoas que defendem que no futuro a própria população vai começar a decidir os temas. Então, o que acontece? Hoje, o que é que nós fazemos? Nós elegemos aí os deputados, os senadores, os vereadores, e eles definem por nós. Com essas sessões remotas que estão acontecendo aqui na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, imagine que em todo o Brasil deve estar da mesma forma, não abre uma porta para que, de repente, a população reivindique o direito dela mesma poder escolher, de repente, pela internet? Acho que a gente está um pouco distante ainda, mas eu vejo que a gente começa a abrir os olhos. Por exemplo, você falou do teletrabalho. Concordo com você. Está funcionando. E o empresário começa a ver o seguinte, espera aí, eu não preciso ter essa empresa desse tamanho, eu posso ter uma sala menor, eu não preciso gastar com alimentação, com a passagem de todos os meus funcionários, porque eles funcionam em casa. E o próprio funcionário, às vezes, melhora até a qualidade de vida, porque o cara não fica uma hora para ir, uma hora para voltar. Então, assim, eu concordo contigo, acho que o mundo vai se reinventar com essa crise do coronavírus. Agora, nessa questão da representação da própria população começar a entrar e agir,
Você acha que isso demore mais quantos anos, quantas décadas? Olha, a dificuldade está em você conscientizar a população de que medidas impopulares são necessárias. Quando a gente fala em votação, nós temos um modelo muito parecido com esse que você está citando, Sandro, é um modelo parecido com o da Suíça, que é uma democracia semidireta, em que o cidadão recebe anualmente todas as coisas que vão acontecer, ele se posiciona e devolve esse material para o governo. Então, quando você pensa nessa democracia semidireta, eu acho que a gente está muito longe pela falta de maturidade da população. Isso Brasil. Isso Brasil e eu vou dizer grande parte do mundo. A gente não, assim, não é um privilégio do brasileiro votar errado. Há 2000 anos atrás, parece que teve uma votação ali entre Barrabás e Jesus e o pessoal escolheu Barrabás, entendeu? Então, assim, eu não quero dizer então não, se arrependeram até hoje, estão né? se arrependendo. E assim funciona, claro, porque Barrabás era um criminoso, mas o outro era um subversivo. Então, vê como a opinião popular, ela pode ser levada, às vezes, você escolher errado. Então, olha o risco que isso nos levaria. Decisões imediatistas, populistas. Agora, está se discutindo o quê? Vamos pegar o fundo eleitoral e o fundo partidário e mandar para a saúde. Parece uma ideia ótima. Parece ótima. Mas é uma ideia que ela é muito ruim. Eu posso explicar por quê. Imagina, quando eu falo isso, as pessoas falam, como assim? Eu pegar o dinheiro do político e mandar para a saúde? Mas eu concordo com você, tem muito político que só joga para a plateia. Então é óbvio, se você perguntar para qualquer pessoa, gente, olha só, vamos pegar o dinheiro da corrupção, que eles conseguiram pegar de volta das empresas e vamos jogar para combater o coronavírus. Vamos pegar o dinheiro das eleições, vamos jogar para o coronavírus. Ah, vamos pegar o dinheiro do tráfico de droga, vamos jogar. Todo mundo vai dizer que sim. Claro. Todo mundo, normal. Agora, explica para a gente na prática o que significa, qual o resultado de se tirar o dinheiro da eleição. Eu acho que primeiro a gente tem que entender de que volume a gente está falando. Então, pouca gente sabe, mas o Brasil ele não é um país pobre, como se imagina. Ele é um país mal administrado. Pobre, não. Nós temos um orçamento de 3 trilhões de reais por ano. Só isso. Então, as pessoas precisam começar a ter uma ideia de número. São 3 trilhões. Desses 3 trilhões, alguma coisa, a gente, de fato, paga 2,4 trilhões. Esse é o gasto da máquina pública na União, ok? Então, o que é um fundo eleitoral? Fundo eleitoral é um fundo de 2 bi. O que é um fundo partidário? Não chega a 2 bi. Qual que é o custo de uma eleição? Porque você tem o TSE, você tem as concessões, né? Porque uma propaganda eleitoral custa. Acredite, a gente paga a concessão pública. A concessão pública deixa de recolher imposto porque ela está passando o programa eleitoral. Então, o custo de uma eleição, ele não chega a 10 bilhões de reais por ano. Meu Deus, é muito dinheiro, 10 bilhões de reais. Então, mas a gente vai chegar lá. Ou seja, nós temos um orçamento de 3 tri, nós gastamos 2,2, 2,4 tri, 1 trilhão, inteiro, a gente paga só de dívida pública. Você tem uma noção do volume. Do restante, metade vai para a Previdência Social. Nós pagamos os aposentados com metade do que sobra depois que a gente tirou a dívida pública. Então, é dinheiro que não acaba. Só no Ministério só na pasta da Defesa, nós gastamos por ano algo próximo de 80 bilhões. Isso é dado. Você pode entrar no portal da transparência e checar tudo que eu estou dizendo. Não tenha medo. Inclusive, eu recomendo que todo mundo faça isso. Entre no portal da transparência e veja onde seu dinheiro é gasto. Pois bem, então uma eleição custa 10 bilhões, perto de um orçamento de 3 trilhões. Nós estamos falando, Sandro, de aproximadamente 0,008%. É isso que custa para manter a democracia nesse país. Então nós não gastamos nenhum. Nós gastamos 0,08%. Quer dizer, quando coloca um número solto, um número vazio, parece ser muita coisa, né? Quando Claro. você coloca próximo, você faz um comparativo com o orçamento do Brasil, aí as nada. pessoas veem que a eleição é bem barata, né? É um É nada. o preço da E democracia. quando você fala naquele aumento que teve de 2 bilhões, é praticamente Não. 0,00. Gente, é que assim, o que está acontecendo é muita gente fazer discurso populista, demagogo. Vamos falar a verdade. O que a gente está em jogo? Qual que é a diferença? Nós custamos 10 bilhões para ter a democracia, correto? O que é democracia? A democracia é um Estado de direito que garante que as pessoas tenham um tratamento
igual, né, perante a lei. Isso é democracia. Democracia é uma forma de governo. Quais são as outras formas de governo? Eu tenho, segundo Montesquieu, democracia 1, monarquia e aristocracia. São as 3 formas. Então, assim, um regime militar não é monárquico e nem democrático, ele é aristocrático, que é um governo de poucos. Então, para a gente ter um governo de muitos, com um sistema de pesos e contrapesos, que é isso que faz a democracia, que garante que o executivo seja vigiado pelo legislativo e que todas as regras sejam ditadas pelo judiciário, você precisa ter eleição. Então, se você quiser abrir mão, sim, eu quero abrir mão, eu quero ter um poder absolutista e ele faz o que ele quiser com monarquia. Aí não precisa de democracia, não precisa. Não precisa gastar esses 10 bilhões. É muito dinheiro, 10 bilhões? Imagina o que seria de um poder totalitário sem o judiciário e sem o legislativo. Você não ia ter imprensa livre. Este programa aqui não existiria. Então, sem imprensa livre, você já pensou nos gastos públicos? Você tem a noção de quanto esse governo ia custar? Quer dizer, se tem corrupção, imagine Não é? nesse cenário. Ó, agora mesmo, o presidente da República sancionou uma MP que diminuía a transparência, não foi? Foi. Quem foi que foi lá e tirou essa MP? O Judiciário. O Judiciário manteve a transparência. Fora da democracia não tinha ninguém para fazer Acabou. isso. Se não tiver democracia, isso não existe. Então, esse projeto social que ele chega numa população também não vai existir. Então, a população começa a ter que ter uma maturidade que hoje ela não tem. Você acha que nós vamos levar quantos anos ainda? Eu percebo assim que nas últimas 2 décadas a gente vem, ou não, né? A gente vem tentando voltar um pouco melhor. Apesar de que parece que algumas novelas vão se repetindo, né? O salvador da pátria é uma questão que o brasileiro gosta, né? Então, nós saímos de um período militar, aí passamos pela votação indireta, e aí quem foi o nosso primeiro escolhido? Primeiro salvador da pátria. Primeiro Fernando salvador. Collor de Mello. Caçador de Marajá. Isso. Não foi? Foi. Então fizemos o Caçador do Marajá. Ele não foi bem. Quem a gente elegeu depois? Aí vem o homem que emerge do povo. Não, ainda não. Primeiro foi o Caçador de Marajá, depois foi Depois o cara foi que Fernando Henrique estabilizou... Cardoso, o cara que estabilizou, controlou a economia. Pronto. Isso. Deus, frango a R$1. Você lembra disso? Frango a R$1. Dólar a R$1. Não, eu comprei Era carro loucura. que é, pô, maravilha. Eu Era uma criança, beleza. eu não lembro essa época, não. Não, era bom demais. Eu só também. tinha 5 anos. Eu De imagino. verdade? Sério, eu nasci em 89. Não, porque Em eu- 94 eu tinha 5 anos. Você tá de brincadeira, você nasceu em Não. 89. Ele só tá acabado. Rapaz, só. não, eu achei que eu tava ruim. Não, ele só tá acabado. A minha só. lataria é destruída mesmo. Não, eu sou de 79. Então, assim, na minha época, inclusive, quando eu era criança, meus pais iam com carrinho no supermercado, a gente tinha que comprar um monte de coisa por causa da inflação. Era outra vida. Eu lembro disso, era uma loucura. Não é? A gente ia Tava com comprando, o carrinho, cara tava remarcando ali no mercado ali. compra do mês. Então, elegemos Collor, elegemos um homem que nos deu a economia, Fernando Henrique deu uma estabilizada. e aí chegou a hora da gente cuidar dos menos assistidos e trouxemos o Lula. Aí vem Lula. Lula fez um governo razoável, num primeiro momento, fez um outro governo, e ele começou a olhar muito para a política assistencialista. De fato, foi um governo que assistencializou muita gente. Mas ele não deu renda. Isso é um problema. Quando a gente elege a sucessora dele, Ele deu peixe, né? Ele deu não peixe. ensinou a pescar. ele deu peixe. Aí a sucessora dele não consegue manter. E a economia desaba. Quando o Collor foi eleito, é bom até que a gente fale sobre isso. O golpe de 64, que para muita gente não foi o golpe. Muito presidente. Agora muita gente acha que não tivemos um golpe militar, né? Afinal teve uma eleição suposta ali. Mas o golpe de 64, ele só aconteceu porque a economia brasileira estava indo muito mal. Nós tivemos um PIB negativo no ano anterior. Isso é simples. Depois, quando a gente foi fazer as diretas, a economia brasileira foi lá e afundou de novo. De novo. Depois, quando a gente teve que fazer o impeachment do Collor, o Collor tinha Economia. dado PIB negativo de novo. De novo. Quando nós fizemos o impeachment da Dilma, Não, eu acho que eu vou entrar no meio do seu raciocínio que eu gostei. Aí, quando elege o Fernando Henrique Cardoso, aí é o contrário, a economia ia bem. Aí elege Fernando Henrique Cardoso. A economia vai mal, elege quem? Lula. sim, Né? A reeleição dele, a economia estava mais ou menos.
A eleição da Dilma, a economia estava até interessante, todo A mundo se primeiro mandato, sim. endividando, Mandato. comprando carro parcelado, apartamento parcelado, aquela loucura toda. Aí a Dilma consegue se reeleger, o que acontece com a economia? Destrói. A Dilma, ela cometeu vários erros, né, que custaram o mandato dela. O primeiro deles foi uma coisa que eu acho incrível na política, é você colocar o seu vice de um partido e não influenciar e deixar o presidente do Senado ser do mesmo partido que o presidente da Câmara que seu vice. Ó, eu queria pedir licença aqui um pouquinho, rapidinho, só para falar com você de casa, porque por acaso, o presidente Bolsonaro, que é o nosso presidente hoje, ele tem lá no Congresso Nacional um presidente que não é do partido dele, no Senado um presidente que não é do partido dele. Tem nada a ver com o que eu estou falando, o Marcelo vai continuar aqui seguindo o raciocínio dele. Exatamente. É por um acaso, não tem, né? É um acaso. Agora, imagina assim, se você alinhar o seu vice, o presidente da Câmara, que é quem abre o processo de impeachment, o presidente do Senado, que é quem julga o processo de impeachment, mas se isso não te bastasse, Tragédia anunciada. se isso não te bastasse, você ia pegar o teu vice e ia botar para ser o seu articulador. Pronto. Olha, É pedir pra sair. Pedir pra sair. É desculpa, nome de filme, estava escrito nas estrelas. mas é pueril, né? Vamos dizer que é pueril. Aí a pessoa deu 2 PIBs negativos consecutivos. Isso nunca aconteceu na história desse país. E vem o impeachment. Então, o Temer vem, faz aquelas medidas impopulares dele. Então, o brasileiro, ele vai muito de olho no bolso. Isso. E ele vai muito de olho no bolso no imediato. É agora. É o agora. É hoje. Será que esse é o medo do Bolsonaro? Sem dúvida. Ele Sem dúvida. não conseguir, porque assim, todo mundo sabe que a carta na manga, a menina dos olhos do Bolsonaro é a economia. Ele já percebeu que 2 ex-presidentes caíram por causa de economia. Sim. Ele não quer ser o terceiro a cair pelo mesmo motivo. Ele está na escolha de Sofia. Agora, o que ele faz? Ele arrisca ter... Eu arrisco ter um caminhão de mortos ou eu arrisco ter um problema econômico? E agora, o que eu faço? É uma escolha difícil? Agora, o caminhão de mortos não tira presidente do poder. Mas Agora a economia tira. Depende, viu? Depende sim, porque você cria, a partir do momento que você tem um caminhão de mortes, você cria um clima de instabilidade social. O que pode nos levar para um problema maior ainda também. Então imagine que a situação piore. Você tenha mais desempregados, você tenha gente morrendo e tal. O que separa a gente do caos? É o Estado. É o Estado. Então, se o caos for muito grande, aí você vai ter um Estado Plus, chamado-se intervenção militar, que é para garantir a ordem. Sim. Ué, as pessoas estão saqueando o supermercado, estão invadindo casa. Põe os militares na rua. O que você tem que fazer? Exército, Marinha, Aeronáutica, joga todo mundo. Chama a turma da reserva, vamos embora. E isso tem muito a ver com o que a gente veio discutir aqui, que é essa questão de unificação de eleição e distribuição de fundo partidário eleitoral. Por quê? Então, o fundo eleitoral, o fundo partidário, e eu até somei outros, né? Porque as pessoas estão olhando só para o fundo. Eu estou falando do custo da eleição inteiro. Somei tudo e deu 10 bi. O que acontece se a gente não tiver uma eleição? A gente abre um precedente, Sandro, que o que te garante que vai ter uma próxima? Nada. Nada. Olha a entrevista que o Barroso deu hoje. Ele falou claramente sobre isso. É que ele é um ministro do TSE, ele não vai jogar isso na cara. Mas ali, se você pegar a entrevista dele, ele falou, olha, a gente não deve estender mandato por um motivo, isso chama-se fraude. Quando o eleitor votou, ele votou por um período. Se eu estender mandato, eu estou fraudando uma eleição. Tá, não faz sentido nenhum. Acontecendo isso, eu como eleitor, posso pedir o anulamento da... Então, eu estou fazendo uma fraude. Depois, ele cita na própria entrevista dele, ele falou, olha, unificar mandato não é uma boa ideia. Da última vez que a gente fez algo parecido, foi no regime militar. Ou seja, o próprio Barroso, ele está te falando, a última vez que nós fizemos isso foi em 78, que a gente pegou e expandiu o mandato dos vereadores e dos prefeitos por mais 2 anos. Cara, ele está te falando claramente sobre qual exceção, qual regime isso acontece. É claro, é um ministro do TSE, ele não vai virar para o povo e falar, sabe o que é, pessoal? O problema é que a gente pode ter uma ditadura amanhã.
Ele não pode falar isso às claras. Não. Até porque da forma que está o presidente colocando a população contra o executivo, contra o legislativo e o judiciário, se ele falar uma coisa dessa, vai acirrar o discurso do presidente. Então, com muita coerência, ele está dando uma deixa. Ó, observem a história. Dá uma olhadinha aí, lá no passado foi assim, entendeu? E aí, Fiquem atentos. É isso que eu queria te perguntar. O Mandetta sugeriu que poderia fazer o adiamento. Já o presidente da Câmara falou, não vamos mexer nisso agora. Para o Bolsonaro ou para o governo, seria como é que eu vou falar? Uma chave para começar de novo uma discussão com o Congresso para bater nesse tema? Ó, vou fazer o seguinte, viu? Marcelo Vitorino responde para a gente após o comercial, rapidinho, 1 minutinho, eu volto cara a cara com o Marcelo Vitorino. Vem aí uma nova fase da TV União Brasília. Mais Brasília no coração. Eu gosto do céu azul sem fim, das flores colorindo os jardins. Te amo, Brasília, você foi feita pra mim. Tem verde por todo lado, meu mar é um grande lago. Escute o que eu te falo, aqui é bom demais. Brasília é mais do que você imagina, é sempre monumental. Beleza do Planalto Central, arquitetura sem igual. Capital do Brasil, vem que é sensacional. Brasília 60, um amor que só aumenta. Brasília 60, um amor que só aumenta. Brasília é mais do que você imagina, é sempre monumental. Beleza do Planalto Central, arquitetura sem igual. Capital do Brasil, vem que é sensacional. Brasília 60, um amor que só aumenta. Brasília 60, um amor que só aumenta. Brasília 60, um amor que só aumenta. Brasília 60 anos. Venha viver essa emoção. Esportes, qualidade de vida e longevidade. Dicas de como trazer saúde para a sua vida através do exercício. Só aqui na Esporte Cerrado. Eu sou a Adriana Rodrigues e te espero na TV União Brasília. TV União, mais Brasília no coração. Boa noite, Brasília. Eu sou Célio Gianelli. Hoje aqui no programa Conectado ao Poder eu fico cara a cara com o professor em comunicação política Marcelo Vitorino. Para me ajudar a conduzir essa entrevista aqui, eu conto com a participação do jornalista meu amigo Jair Anderson. E eu vou aproveitar aqui, vou dar um giro aqui na nossa live aqui no Facebook, em facebook.com/CélioGianelli01, para dar uma moral para a rapaziada que está acompanhando a gente aqui, viu? O José Fernando Vilela diz o seguinte: boa noite, Célio Gianelli, parabéns pelo programa. Eu gostaria de saber do Marcelo Vitorino se o atual momento favorece o crescimento de profissões aí da área da comunicação e do marketing. Com a palavra, Marcelo Vitorino. olha, com certeza, eu acho que esse é o melhor momento para quem trabalha com comunicação. Porque, principalmente com as pessoas em casa, aumenta a necessidade de você trabalhar, de você ter gente capacitada para te ajudar um político, uma instituição, a trabalhar com comunicação. Então, esse é um ótimo momento. O mercado ele não está refratário. Na comunicação, o mercado está crescendo. Hoje mesmo, eu estava disparando processo seletivo para 2 clientes. Então, eu acho que agora é o momento de você se preparar, inclusive, para poder ocupar essas vagas. Vão ter outras vagas que vão cair.
Na comunicação, a tendência é aumentar. Agora, Marcelo, do geral, eu já vou emendar em caixão aqui. No geral, nós temos muitas pessoas trabalhando hoje, principalmente nas redes sociais. Desse todo, vamos juntar tudo, vamos esquecer a comunicação política. Geral, a comunicação geral. Dessa turma toda que está na pista aí, qual o percentual de gente que realmente está capacitada, sabe o que está fazendo? Pô, Sandro, é muito difícil responder isso, porque você tem, dentro da comunicação, a gente tem várias competências. Então, eu tenho pessoas para redação, eu tenho pessoas para produção, para criação, para desenvolvimento. Então, é difícil você fazer um apanhado de quantos desses estão capacitados. E aí eu também tenho que ponderar. Você quer atuar em que nível? É igual no futebol, né? Você tem a Liga Espanhola, você tem a Liga Brasileira, você tem a Liga Romena. Então, eu vou te dizer que no mercado, a gente vive uma realidade parecida com o de futebol. Então, poucos, talvez 5%, atuem na primeira liga. Aí você tem uns 10 que atuem na segunda e um caminhão que não está pronto e está atuando, recebendo um salário menor e menos oportunidades, claro. Excelente, olha só. José Vilela, outra coisa, atrair a atenção do eleitor será mais difícil a partir dessa transformação tecnológica forçada pela pandemia? Eu acredito que atrair a atenção não vai ser mais difícil, mas a gente tem um problema aí. Porque a mente do político está focada ainda no modelo de comunicação tradicional. Então, o problema não é que vai ser mais difícil para a gente impactar as pessoas. Vai ser mais difícil porque os políticos e alguns comunicadores ainda entendem a comunicação como era naquele modelo tradicional, em que é uma mensagem para todo mundo. E isso morreu. Sim, isso não dá mais. A grande vantagem dos meios digitais é você poder entregar o conteúdo certo para o público certo. A televisão é o melhor meio para dar conhecimento. Você coloca uma mensagem e ela se esparrama. Na internet, nem se você quiser. Assim, se você me desse dinheiro e falasse, eu quero que o meu produto apareça, ou o meu cliente apareça para a internet inteira. Isso não é possível. Na televisão é. A gente faz um plano de mídia, a gente cobre a grade toda. Então, a internet, a grande vantagem da internet está na segmentação do conteúdo para a segmentação do público. Mas as pessoas precisam passar por essa transformação. Elas precisam entender que o eleitor hoje é um eleitor que ele assiste mais o Netflix do que a TV aberta. Então, ele tem a preferência por assistir o que ele quer a hora que ele quer. Aí, na hora, você chega aquele enlatado político feito para a televisão aberta, que não tem essa pegada. Então, é por isso que você vai ter dificuldade. Não é porque o eleitor não quer. Boa. Produção, faz o seguinte, coloca na tela para a gente o vídeo do deputado federal Aécio Neves, por favor. À medida que os dias passam, vai ficando claro que nós não teremos como realizar as eleições desse ano na data marcada. Por isso, eu estou apresentando uma proposta que prevê o adiamento dessas eleições para 2022. Ali, nós estaríamos ainda mantendo o direito de reeleição àqueles que o adquiriram, sejam presidente da República, governadores e mesmo prefeitos. E a partir de 2026, nós teríamos a unificação geral das eleições com mandatos de 5 anos sem direito à reeleição para todos os cargos executivos, seja ele presidente da República, governadores e prefeitos. E além do mais, utilizaríamos os recursos previstos no fundão eleitoral, além daqueles previstos no orçamento do TSE para ser gasto nessas eleições, para que sejam investidos diretamente na área da saúde. Essa é a resposta adequada que, a meu ver, o Congresso daria, de um lado, ao enfrentamento desta pandemia e de outro, o ordenamento das eleições, agora de 5 em 5 anos, sem direito à reeleição. Olha só, nós acabamos de ver aí uma mensagem aí do quase presidente da República, Aécio Neves. Bateu ali na travezinha ali, ó, mas uma pena que o Brasil rachou e não deu para ele. Eu queria saber do Marcelo Vitorino aqui o seguinte, é recorrente políticos defenderem a unificação das eleições. Se antes era para supostamente baratear essas eleições, agora é por conta do coronavírus. Eu quero saber de você, Marcelo, a quem realmente interessa fazer isso que o senador Aécio Neves está propondo? Bom, eu acho que quem já propôs já dá um sinal claro de a quem interessa. Eu acho que aí você tem uma... A proposta veio da Madre Teresa. A gente entende. Não, a proposta veio do Aécio Neves. A gente entende. Não, eu acho que a gente tem que ser claro, pô. Pera lá. Quem está propondo? Aécio Neves. Eu tenho todo o respeito pelo Aécio Neves. Claro, foi um governador,
já foi senador, foi deputado, agora é deputado federal. Então, assim, agora, sem nenhum preconceito, atende a uma classe política tradicional. Então, vamos lembrar, assim, quem colocou a reeleição? Quem colocou a reeleição foi o PSDB. Foi o PSDB. Para garantir mais 4 anos de Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Por quê? Naquela época, lembra do filho do Antônio Carlos Magalhães? Sim. Acho que era o Luiz Eduardo. Isso. Ele seria o candidato do PSDB para suceder o Fernando Henrique. Só que ele teve um mal súbito, faleceu, o PSDB não tinha candidato e começamos um projeto muito maluco de reeleição. Deve ter se arrependido amargamente, viu? Totalmente. Pois E depois disso tivemos quase 16 anos de PT. Claro, porque a gente vive um negócio que eu gosto muito do que o Murilo de Aragão fala, que é um cientista político que eu respeito muito. Ele coloca que o Brasil vive uma questão chamada superpresidencialismo, o que nos leva a um presidencialismo de coalizão. O que é um superpresidencialismo? É você concentrar no chefe do executivo todos os ministros, o sistema econômico, o condicionamento das presidências das estatais. Ou seja, você concentra em uma pessoa só tanto poder, mas tanto poder, que ele é obrigado a fatiar. Diferente do modelo estadunidense, o Trump tem infinitamente vezes menos poder do que o Bolsonaro tem aqui, por incrível que pareça. O Trump tem mais amarras. Então, quando a gente tem um superpresidencialismo, que é um presidencialismo inflado, o presidente fica, entre aspas, refém de um Congresso e refém de grupos de pressão, inclusive do próprio partido. Então, essa pressão faz com que ele tenha que ceder. Assim foi com a reeleição. Quanto custou a reeleição para a gente? Quanto custou o mensalão? Quanto custou o petrolão? Quanto custou o rombo que nós tivemos nos fundos de pensão? Está tudo interligado. Então, a gente estender mandato, isso foi discutido na última reforma política e foi derrotado. Então, do meu ponto de vista, eu entendo como oportunismo você tentar usar de uma situação de fragilidade da população para fazer algo que já foi calmamente discutido e abandonado. Marcelo, na boa, em outras palavras, isso é um golpe. Eu não vou citar dessa forma, né? Porque, como eu sou professor de comunicação, eu evito chamar de golpe. Pode não pegar bem. Pode não pegar bem. Mas, no fim das contas, é um tapetão. Eu estou pegando as pessoas que foram eleitas por um período e eu vou dar mais baseado no quê? Baseado no momento de fragilidade da população. Essa é a parte que me dói. Se fosse discutido hoje, o Congresso teria tempo para poder fazer esse adiamento, já que, por exemplo, a lei das eleições é uma PEC. Teria que ser votação dupla, Senado, Congresso. 3/5. 3/5. Não precisaria da sanção do presidente, mas tem todo um rito por trás da PEC. Além da votação, você tem outras datas que teriam que ser mudadas. Tem Claro. tempo para poder fazer isso? Olha, a questão, e até respondendo a pergunta que você fez no primeiro bloco, né? Se essa questão de mudar as eleições não é uma chave. É claro que pode ser uma chave. É claro. Você quebrar um rito democrático, isso é muito sério. Que há precedente para fazer de novo. Você abre precedente, com certeza, para quebrar esse rito democrático em outras situações. Olha só, a desordem ali nos estados. Acabou a eleição. Opa, tô vendo ali um quebra-quebra. Acabou a eleição. Ó, o desabastecimento, acabou a eleição. Não, e outra, assim, de repente, assim, esses países da África, de repente, é que, sei lá, de repente o presidente está tendo problema lá, que todos os governadores estão indo para o lado e o presidente está indo para o outro. De repente ele pode falar, ó, tá tendo uma anarquia ali daqueles governadores, acabou a eleição. É uma possibilidade. Na Claro África, que você tá muito longe. Não, a gente precisa sempre contextualizar. Não, porque eu sou apresentador, não posso dizer que é no Brasil, entendeu? Então estou Não, dando um não é exemplo da África. Só na África, lá na África. Eu acho também que a gente tem que considerar uma outra questão super importante. Me diga em qual país do mundo que tem uma condição similar ao Brasil, né, como a Austrália, como os Estados Unidos, em que exista o modelo de eleição unificada. É só isso. Eu acho que assim, se tiver no mundo um país análogo ao Brasil que tenha modelo de eleição unificada, eu me dou por vencido. Não existe, né? Não existe. Então quer dizer que o planeta
Todas as democracias experientes, maduras, estão erradas e o Aécio Neves está certo. É isso mesmo? Porque assim, pode ser. Brasileiro eu sei que é criativo. Né? Eu entendo que a gente tem Mas essa nem criatividade. tanto, né? Então, aqueles vereadores que querem extensão de mandato, aqueles prefeitos que querem extensão de mandatos, O prefeito ficaria 11 anos no e poder. eles estão mais certos do que o resto do planeta? Não dá. Não dá. Não. Aí a gente tem que Não dá, não, dá, tem que não fechar dá. tudo esse negócio e recomeçar. Porque assim, a Inglaterra não tem isso, a Alemanha não tem isso, ninguém tem isso. Já pensou na maluquice? Mas Ó, em já Portugal... pensou- mas já pensou que seria uma boa para o presidente? Não, Já o que presidente é uma boa. Já que o partido dele ainda não foi Criado. Não existe ainda. Claro. vai ter tempo para poder criar. Não entrou nas eleições ainda. Tem tudo para o presidente abraçar a causa e falar assim, vamos adiar isso. Você não tenha dúvida. que- Hipoteticamente, né? É só hipoteticamente. Hipoteticamente. Então, assim, se não existe país no mundo que tenha feito isso, por que a gente deve fazer agora teste com a nossa democracia? Que nem é uma democracia tão sólida. É uma democracia que se espirrar, ela tropeça e amanhã não tem congresso. Isso mesmo. Não é? Basta um cabo, não é assim? Um cabe um soldado. Um soldado para fechar o judiciário? Então, você acha que vale a pena correr o risco? Então, eu acho que o eleitor tem que agora colocar a mão na consciência e pesar do que ele está pedindo. Então, nesse momento que você pede para acabar com a eleição, para tirar fundo eleitoral, fundo partidário, sendo que é pequeno, é muito pouco, é 0,008%. E a gente tem dinheiro para tirar. Não é assim, não está faltando dinheiro, não, gente. Nós temos dinheiro para sobreviver a essa crise. O governo só tem que parar de ficar com doce para gastar. Até o próprio deputado Rodrigo Maia já colocou isso daí. O governo não pode, de forma alguma, ter medo de gastar. Agora é hora de investir. Agora é hora que você tem que pensar bem na hora que você for. Sabe, pega o parlamentar, aquele parlamentar que hoje está defendendo que tem que cortar o salário do servidor público. Presta atenção no que ele está defendendo. Vamos cortar o salário do servidor público. O deputado está propondo essa coisa. Propondo. O pessoal do Novo deu para Então, vamos falar sério. Nós temos 5.700 municípios, certo? Sim. Quantos tem mais de 20 mil habitantes? 300? 500? A maior parte dos municípios deste país Pequenininhos. são pequenos. Sabe do que esses caras sobrevivem? Do Estado. A economia dessas cidades sobrevivem do dinheiro que o governo usa para pagar o funcionalismo público e esse dinheiro é que é usado no Que comércio. abastece a cidade. Exatamente. O único dinheiro que tem na cidade é esse. Não, tanto é que o Bolsa Família, por que o Bolsa Família foi um sucesso? Porque ele está abastecendo o comércio. É claro. Quer dizer, se você diminuir o salário daquele servidor público de uma prefeiturazinha ali de 3 mil habitantes, provavelmente vai acontecer o que dentro daquele Você município? vai aí- colapsar a cidade. Ah, mas aí É uma acontece. loucura. Mas não seria... Foi apresentado no Congresso um projeto para eliminar aquelas prefeituras que têm abaixo de 5 mil Exato. moradores. Você viu quantas seriam? Um pouco mais de 1.000. Menos de 1.000, 500. Não muda Nós temos quase nada. 5.700 municípios, hein? Não muda quase nada. Não ia mudar quase nada. Quase nada. Mas Então, o problema está aí. Ia mudar pouco. Ia mudar que a cidade que era o município vai ficar super longe agora do centro, que é o outro Não, município. e isso diz respeito também à criação de município. O Brasil tem uma densidade demográfica baixa. É diferente. Você vai na Espanha, a densidade demográfica é elevada. A brasileira é pouquinho. Você ia distanciar município. Então, assim, a gente tem que começar a parar de achar que o mundo é o centro que a gente vive. A maioria das pessoas vivem, uma grande parte das pessoas vivem em grandes centros. E ela acha que quem está na ponta não existe. Não é assim. Então, se a gente tirar o dinheiro do servidor público, o que vai acontecer? Tirei 20% do salário do servidor público. Ele vai parar de gastar. Ele vai ficar com medo. Em outras palavras, para quem está em casa entender a gente, vai ser um novo isolamento social. É Claro. isso. E aí vai Só que quebrar. dessa vez é porque não tem dinheiro mesmo para gastar. econômico, agora você E aí, sabe o que vai acontecer na sequência? Qual que é o passo lógico depois disso? Bom, nós temos uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Basicamente o dinheiro que entra é a receita corrente líquida, que é o teu imposto, é o IPTU, é o teu ISS, é uma parte do Simples, e isso é importantíssimo, uma parte do imposto Simples sustenta as prefeituras, tá? O governo acabou de bypassar, de dar 90 dias para o Simples, certo? Vai diminuir Vai diminuir a receita O corrente repasse. líquida dos municípios. isso. Existe na lei de responsabilidade fiscal
que o governo federal acabou de decretar estado de emergência, o governo federal ele goza de um prestígio de poder gastar. Acima do que a Exatamente. legislação mandava. Essa lei não chega no município, Essa lei é só para federal. é só para federal. Então, o que vai acontecer? Na prática, os municípios não podem gastar mais do que 54% da receita corrente líquida para pagar funcionário, correto? As Muito bem. prefeituras vão ter que demitir. Cara, as prefeituras, a maioria delas trabalha entre 47 e 52 hoje. Quando você tirar o dinheiro da população e tirar ele do poder de consumo, você vai matar o imposto. Aquele 52% estava sempre ali batendo na trave, Vai virar 70%. vai virar 70%, vai virar 80%. E o prefeito vai ter que demitir. E aí pouca gente sabe, mas você tem que demitir até o concursado. As pessoas acham, vai cortar os cargos comissionados. Cargo comissionado é pouco. O prefeito pode cortar e pode demitir o concursado quando ele atinge o limite prudencial. Então, olha onde nós vamos chegar. Quando ele não tem mais de onde tirar, ele olhou para a folha de pagamento dele e falou assim, cara, eu não tenho mais comissionado, Eu não tenho mais comissionado. Não tenho de Você- onde tirar. Você tira o concursado. Então, assim, é difícil dizer o que eu penso a respeito de quem propõe uma coisa dessa, que é tirar a renda no momento que a gente tem que fazer o oposto. Neste momento, sabe o que a gente tem que tem muita fazer? gente jogando para a plateia, o problema é esse. Cara, esse não é o momento de tirar salário de ninguém. Esse não é o momento. Esse é o momento que a gente tem que pegar o cofre público e falar, prefeitura, prefeito, vem cá. Pega o taxista que vai morrer de fome, contrata na prefeitura e paga com dinheiro público. Pega o ambulante que vai morrer de fome, contrata para ficar em casa, porque eu preciso pegar o dinheiro que está no cofre público e fazer chegar na ponta. Este é o momento Você tem que fazer o que o dinheiro governante não pode ser demagogo. É. Nós estamos em crise, nós estamos em guerra. Então, eu acho, no mínimo, com todo o respeito aos deputados do Novo e qualquer outro que pense na redução de salário, eu acho, no mínimo, uma irresponsabilidade e uma falta de visão de quem está lá na ponta, de quem está dependendo. Então, eu acho uma desumanidade. Excelente. Olha, o Marcelo falou uma coisa aqui, olha só, 58.773 pessoas morreram pelo coronavírus, viu? Eu tenho certeza que várias guerras não mataram tanto quanto o coronavírus. E digo mais, vou falar como se fosse militar, tá? Nós temos 1 milhão e mais de 1 milhão e 94 mil guerreiros na enfermaria, hein? Imagina só se fosse uma guerra com mais de 1 milhão de soldados na enfermaria e mais de quase 60 mil no caixão. É uma guerra mesmo que nós estamos vivendo, infelizmente. Jair, você já emplaca a sua aí? Olha só, eu vou pedir desculpa aqui para a rapaziada, tem muita pergunta, eu tenho menos de 10 minutos de programa. E eu falo muito, né? Não vai Desculpa. dar não, mas o programa está excelente, está de altíssimo nível. Ó, a Josélia Maria pergunta o seguinte, Marcelo, você acha que a eleição será em dezembro? E aí, o que me preocupa na pergunta dela é porque as pessoas parecem que já estão aceitando que não será em outubro. Possibilidade. A pergunta não é nem se vai ser adiada, é se, já aceitei que não vai ter Vai ser em outubro. novembro ou dezembro. Já está assim. Então, assim, respondendo brevemente, a tendência... Primeiro, a gente tem que esperar essa crise. O TSE, você vê que ele manteve o prazo da filiação. E eu, claro, eu defendo que tenha sido mantido o prazo da filiação. Até porque o prazo da filiação está definido há 1 ano. Ou seja, o partido que deixou de filiar é quem é incompetente. Espera lá, pô. Você tem que esperar o último dia para filiar? Aqui em Brasília a gente tem alguns casos que Né? o pessoal esquece. Assim, Não, eu vou falar outra coisa para vocês. Eu tô olhando rapidamente aqui os comentários aqui. Tem mais pessoas perguntando a mesma coisa. O Marco Antônio, é viável realizar a eleição em dezembro? Vai aumentar o tempo de pré-campanha? Será bom para os candidatos? E os prazos das convenções? Serão adiados também? Então, assim, a turma está indo na onda. O que vai provavelmente acontecer? A gente tem que esperar a pandemia evoluir. Nós estamos em abril. Abriu. Nós não chegamos nem em junho e já queremos falar de adiamento de eleição. Calma lá, pessoal. Convenção partidária é nos últimos dias ali, já de julho beirando agosto. 45 do segundo tempo. Calma. Pode ser que a gente tenha um momento de pandemia ainda, pode ser que tenha uma medicação. A gente não sabe. Então a gente tem que esperar. Por isso que o TSE está tão conservador. O TSE ele não é conservador porque é mole, não. É porque assim, eu vou adiar e vou adiar para quando? Você tem que ter um horizonte. Não é assim, adiei. E esse horizonte quem tem que dizer é a curva da É a contaminação. curva da contaminação. Quer dizer, ele não tem essa resposta. Então nós temos que esperar até junho, julho, para poder saber
quando será a eleição. O meu palpite, aí eu posso até falar com você que está assistindo. Eu tenho um palpite, que o período eleitoral será reduzido, a gente vai acabar fazendo um primeiro turno de 30 dias ao invés de 48 dias. Esse primeiro turno deve, no meu palpite, é bom que fica gravado, né? Porque vai que eu acerto, depois eu posso cobrar isso. Então, a gente deve ter um período de 30 dias que deve acontecer em outubro, ou seja, você empurra todas as convenções para setembro. Deixa para setembro. Começa em outubro, faz o primeiro turno no primeiro domingo de novembro, faz o segundo turno no terceiro ou quarto domingo de novembro e encerra essa história. Eleição em dezembro eu acho difícil acontecer, porque aí você tem Natal, você tem outro tipo de coisa. Mas o mundo pode passar por lá. Eu acredito mais no encurtamento do prazo. Faz uma eleição um pouquinho menor. Na França, o período eleitoral é de 2 semanas. 2 semanas apenas? Sim, 2 semanas. Então, E até para complementar aquela questão de país, Portugal, que é um país pequeno, minúsculo, perto do nosso, tem eleição no mesmo ano, sabia? Tem eleição no mesmo ano. No primeiro semestre um tipo, no segundo semestre outro tipo. Bacana. Ou seja, não é porque a eleição no mesmo ano que ela é junto com a proposta do ilustre deputado, né, que fez essa obra aí. Eu acho que é uma criação. Então, É um achado. não, vamos testar onde? Deixa eu ver, vamos testar num país rico? Não, vamos testar num país de 200 milhões de habitantes. Aqui é bom. Está logo com força. Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte, provavelmente a eleição deve ser sim postergada, mas ela deve acontecer até o final do ano, por uma questão de ano fiscal. Já pensou se você, sei lá, para protelar ela do final do ano, você teria que protelar para o final do outro ano, para dar mesmo ano fiscal. Só que aí isso vai exigir a extensão do mandato, o que, na opinião do presidente, do futuro presidente do TSE, é uma fraude, da qual, opinião que eu concordo. Ele assume o mandato que mês? Olha, agora, no meio do ano. Eu acho que falta um mês. Então ele já está dando o tom aí, né? Ele já está falando, gente. Congresso Nacional, não vamos brincar não que eu estou chegando. Exatamente. Mas A não ser que fechem, né? Nessa sua visão de eleições em novembro, o ritmo mudaria um mês e 48 dias a menos de campanha, praticamente É igual. Mesma coisa. Até porque a gente já tem no Brasil aquelas eleições quando tem A a suplementar. suplementar, a gente tem poucos dias depois da eleição convencional. E funciona. E funciona normalmente. Olha, vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Está uma crise enorme. Vê se lá eles estão falando de adiar a eleição. Não. E outra, eleição de presidente, né? De Não prefeito. está falando de adiar não, meu amigo. Não, Sabe por quê? Porque a democracia lá é um negócio sério. não brinca não, né? Você não vê alguém falando para ele, falando, vamos fechar o Congresso. Não tem esse tipo de coisa. Lá o papo é sério. O cara falar isso interna que é louco. Aí você entende... Fala lá para fechar o Congresso com um soldado Por no que, cabo. por que que o dólar está alto, sendo que os Estados Unidos está numa crise gigantesca? Sabe por quê? Porque o mundo olha para os Estados Unidos e fala, esses caras vão resolver o problema. Esses caras são sérios. Tem credibilidade, Esses caras, quando acredito. tiveram a Grande Depressão, não ficaram, vamos cortar salário, vamos cortar cota de adiar a gabinete, eleição. vamos adiar a eleição. Não, os caras foram lá e fizeram o New Deal. Ponto. Não ficaram de conversa. Excelente, excelente. Estou chegando no finzinho aqui. Antes, Marcelo, a Veja, ela revelou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele encomendou um parecer afirmando que a prorrogação dos mandatos é inconstitucional e que deveria haver mandatos tampão, inclusive ocupados aí por juízes. Eu te pergunto. Eu pergunto ou não pergunto se isso é viável? Porque não é, né? Olha, assim, entre você fazer a extensão do mandato e você fazer o mandato tampão por juiz, é melhor mandar tampão por juiz. Porque a extensão é pior. É menos do É menos dolorido. não seria um golpe Mas do seria- sertão. Não, acabou o programa, filho. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Que a produção... A gente vai ter que Nem voltar brinca. outro dia. Marcelo, eu quero agradecer, já deixo o convite no ar aqui, Claro. para você retornar aqui, a gente debater esse tema ou outros. Eu queria só que você divulgasse aí suas redes sociais para o nosso Claro, telespectador. quem quiser pode olhar lá meu canal no Instagram, mvitorino_, meu Twitter também é mvitorino_, só me procurar por lá. Rapaziada, olha só, vou encerrando por aqui, estou com o tempo já estourado, esse programa vai ser reprisado a partir da meia-noite. Então, se você assistiu, pegou um pedacinho, pegou o finzinho aí do programa, a partir da meia-noite nós estaremos aqui com essa entrevista completa com o professor em comunicação política, Marcelo Vitorino, viu? Nossa produção está preparando,
Se der tudo certo, na segunda-feira a gente coloca aqui na programação. Nós vamos tentar entrar no quarto de guerra do governo do Distrito Federal e mostrar para vocês como é que funciona lá, como é que o governador recebe as informações. Tenho certeza, vai ser exclusivo e vai ser muito esclarecedor para vocês, viu? Na segunda-feira, dando tudo certo, a gente coloca aqui na programação, se acompanha durante o dia, e aí você sabe que às 19 horas nós estaremos aí com o Conectado ao Poder super especial. Eu vou ficando por aqui, um excelente fim de semana aí para todos vocês. Segunda-feira, a partir das 19 horas, eu estarei de volta aqui com mais um programa Conectado ao Poder, TV União Brasília, canal 11.1, mais Brasília no coração.